Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Eu sou Samuel Vascurado, sou seu apresentador, estou com o Sérgio Albrecht, seu co-apresentador, para falar sobre a vitória de Donald Trump nas eleições americanas de 2024. Uma vitória avassaladora, Trump superou Kamala Harris e vai ser de novo o presidente dos Estados Unidos. Mas não foi um superou, né, Sérgio? Foi uma vitória avassaladora, uma vitória de lavada, né, meu? Uma vitória de lavada e talvez uma vitória de lavada não só no número eh, de estados que o Trump veio a ganhar, né, ganhando a maioria dos swing states, né, quase todos eles inclusive, mas o mais impressionante foi que então os republicanos em geral também estão levando o Senado e estão levando também a Câmara, né, a Câmara de Deputados. Então o que realmente traz uma super maioria para o executivo republicano aí, e até em alguns casos, não com uma margem tão fina quando a gente viu em alguns outros momentos, no Senado ou na Câmara mesmo, mas até com uma margem um pouco mais folgada, não uma margem tranquila para também estar alterando emendas à Constituição, que demandam 2/3 aí acho que das duas casas, se não me falha a memória, posso estar errado aí, mas demanda 2/3 em geral, mas uma certa folga para ele poder fazer muito das coisas que tem sido discutido, tem sido falado, que boa parte dos supporters do Trump tem vontade realmente que venha acontecer, Samuel. Tá, e mesmo o tamanho da vitória do Trump dá um gás para aqueles que estão sendo eleitos também, para o Senado e para a Câmara, né? Eles estão sendo eleitos nesse rescaldo da vitória do Trump. Então, isso é uma grande mensagem aí que os eleitores americanos enviaram, acho que para a política, né? Para DC, né, Sérgio? E vieram para tanto para política quanto para mídia, né? Para mídia tradicional. Talvez o ponto mais bonito dessa eleição inteira, Yeah. o ponto mais assim que você olha e é gostoso de você ver, é assim, é a mídia tradicional derretendo. E o quão irrelevante a mídia tradicional é, né? Até se a gente olhar as duas campanhas como foram feitas, a Kamala, então, fazendo todos aqueles. O pouco que ela aparecia era sempre na mídia tradicional, de maneira super, super com roteirinho, e mesmo assim ela vinha sempre com as mesmas respostas, ficava falando o tempo inteiro que ela vinha de uma família middle class, né? De classe média, e ela cresceu nisso, e era a resposta que Ó, ninguém mais escutava. Ela respondeu o tempo inteiro, enquanto o Trump realmente ele aproveitou a mídia não tradicional, que talvez hoje em dia seja a mídia mainstream, que a gente está chegando, ele sentou em vários podcasts aí, até no Joe Rogan, quase 3 horas, 2 horas e 59, né, foi o episódio, então 3 horas de episódio. Ele teve em outros episódios, outros podcasts gigantescos também, sempre nesse formato, sem seguir um roteiro, um formato de um bate-papo. Então realmente acho que o público em geral veio a conhecer mais, e a gente vê a mídia tradicional, assim, o quão irrelevante eles são, ah, que realmente a maioria das pessoas que estão na mídia tradicional realmente são a escória da humanidade, né? Pessoas assim que não valem a roupa que vestem, muitos vestem roupas caríssimas, então daí realmente não valem nada, ainda ganham salários gigantescos, mas que a gente vê que atualmente eles não importam nada. Talvez aqueles baby boomers de 75 anos continuam dando atenção para eles, mas o pessoal já da minha geração, de 40, 50 anos, já não presta atenção em nada da mídia tradicional. O pessoal mais jovem, Samuel, da tua idade e até mais jovens que você, então ele nem sabe o que que é a mídia tradicional. imagina quem compra jornal físico lá nos Estados Unidos para ler o que esses caras falam, liga na NBC ou na CNN ou ouvir o que essa mídia mainstream progressista tem a dizer, é sempre a mesma coisa. A gente lembra lá de 2016, eles ficaram doidos quando o Trump venceu. Aqui no Brasil foi muito parecido 18. Mas de 16 para cá, a gente viu uma reação da mídia também, né, Sérgio? A mídia, tudo bem que ela tem falado as mesmas coisas há quase uma década já, falando que Trump é fascista, falando que o Trump é a reencarnação do Hitler e esse tipo de coisa que a gente não aguenta mais ouvir, né? E que as pessoas realmente não estão nem aí para isso, é o que você falou, eles são irrelevantes. As pessoas realmente, a gente está vendo como os eleitores americanos não estão nem aí para o que a mídia tem a dizer. O fantasma do fascismo que rondou os Estados Unidos e que vai começar e continuar a rondar os Estados Unidos, segundo essa mídia, né? Para o eleitorado americano, isso não é um problema, porque eles não vivem nesse mundo aí da redação da mídia, dessa redação
histérica dessa esquerda woke que tomou conta da mídia já faz alguns anos, né, Sérgio? Perfeito. E principalmente o cidadão comum, os votantes que a gente chama ah, o pessoal que tem o trabalho mais blue collar mesmo, que está ali no dia a dia, seja atendendo mesas em restaurante, Sim. seja dirigindo caminhões, seja na agricultura, o pessoal que está mais em contato com a realidade. Talvez o que a gente chamou de o laptop class, né, que eram todas as pessoas que ficavam trabalhando de casa e que sempre apoiaram os lockdowns e eram Uhum. entusiasmados com os lockdowns, com a inflação, com todas as loucuras que a gente viveu aí na época de Covid e durante toda essa loucura que tomou, inclusive, a eleição de 2020, né? A eleição passada. Essas pessoas talvez continuam vivendo no mundo de La La Land. E eu até estava te contando hoje à tarde, né? Assim, eu não esperava que a gente fosse ver um meltdown, assim, um derretimento da mídia e das pessoas em geral nesses grandes centros urbanos, da mesma maneira que a gente viu em 2016, quando a Hillary perdeu, né? Primeiro porque a Hillary, todo mundo tinha certeza que a Hillary ia ganhar. A Hillary, por mais demoníaca que ela seja, ela era uma pessoa popular em Sim. partes do eleitorado, né? Tinha esperança, a primeira mulher a ser presidente. Então, tinha um entusiasmo por trás. Eu sempre falo, em Boston, a gente via faixas da Hillary pela cidade inteira. Todos os carros tinham adesivo da Hillary. Pessoas com camiseta da Hillary. Vou votar na Hillary. Votei na Hillary adiantado e tal. Então, o dia que perdeu, eu, eu falava assim, era as pessoas chorando na rua. Assim, as pessoas se abraçavam e estavam assim, soluçando de chorar. E assim, eu tô falando assim, coisas que eu vi. Não é coisa que assim, apareceu no jornal. Você via isso acontecer. Eu lembro que eu fui jogar squash na academia, aquele clima de velório. Tipo, Brasil perdeu o maracanaço. Entendeu? Aquele clima de velório do país inteiro. Tá? E agora 2024, eu esperava que fosse um pouco menor. Mas a gente tá vendo reações parecidas, principalmente da mídia tradicional. Em alguns centros urbanos, parte dessa classe que vive total, dessa esquerda caviar total, que vive confortável dentro desses centros urbanos que se beneficiam de toda essa loucura que a gente viveu econômica nos últimos anos, né? Essa impressão de dinheiro, as regulamentações, as empresas deitando na cama junto com o governo Biden. Não que a gente não tenha isso, governos republicanos, mas foi algo exagerado que a gente viveu nesses Sim. últimos anos. Essas pessoas também estão derretendo. Derretendo. Então, pelo menos é uma parte gostosa de ver. Pensa assim, seria análogo no Brasil, assim, os atores de Hollywood, então os atores da Globo, todas essas pessoas também, pessoas desprezíveis em sua grande maioria, não todos, mas em sua grande maioria, pessoas desprezíveis, né? Assim, derretendo, chorando, tendo ataque epilético quase, de nervoso. Então, essa parte você vê assim, o quão e ilusão esses caras vivem, né, Samuel? Exatamente, né. E acho que essa grande queda do cavalo aí dos democratas só um comentário antes de eu aprofundar na Por característica favor. do eleitorado, é que não é exatamente direita e esquerda o Partido Democrata e o Partido Republicano, né, Sérgio. Não é literalmente direita e esquerda, porque acho que às vezes a gente quer colocar numa caixinha, fica um pouco confuso. É verdade que, né, a Kamala Harris é extrema esquerda, assim, é bem esquerda, a representação sei lá, do o Marx americano, mas assim, não é exatamente direita e esquerda, né? Ou você diria que é assim isso? Não, eu diria que essa eleição foi marcada, talvez, por um ódio contra o establishment político. Ah, e pessoas que amam esse establishment político. Foi basicamente isso. Tanto que a gente viu figuras e mais figuras da dita esquerda americana apoiando de maneira Sim. aberta e irrestrita a eleição do Donald Trump. É, a gente vai entrar nisso, a gente vai entrar nesse ponto. Então acho que você respondeu a minha pergunta, na verdade não foi pura e simplesmente direita contra esquerda, mas acho que é realmente establishment contra anti-establishment, talvez. Perfeito, perfeito. É esse grupo. Se a gente parar para pensar, assim, a política americana ela é dominada totalmente pelos baby boomers desde o começo dos anos 90. Os baby boomers é a geração que nasceu no pós-guerra, né?
E tudo bem, tá falando, o Trump é um desses, né? O Trump também, aí, 78 anos, ele é até um pouco antes disso, mas enfim, a gente tá falando dessa geração, já uma geração velha, que não quer abrir mão do osso e continua preso a isso, e que fez toda essa guinada em direção a um governo cada vez mais centralizado, cada vez mais centralização, cada vez mais welfare, mas um welfare sempre no objetivo populista de comprar votos da população e não prover aquilo que é melhor para a população, mas comprar votos realmente dessa classe política. Então, hoje o que a gente vê talvez é um repúdio grande contra essa classe política que está dominando há 30, quase 40 anos. Tem figuras que estão há mais de 40 anos aí no ambiente político, como o próprio Joe Biden. Ele é senador desde os anos 70. Então, para você ver como que assim, os Estados Unidos está sendo dominado por uma mesma casta política, né? A gente fala assim, tudo bem, pode ser sempre a casta política que está dominando a política por definição, mas são as mesmas pessoas que estão ali Isso aí, a mesma elite política há décadas, né? há E é uma décadas, derrota para literalmente. essa elite política, justamente. É uma derrota para essa elite política não só americana, mas como a gente vê, para usar a expressão que agora Sim. está em voga, mas assim, todo esse projeto globalista que a gente vê o tempo inteiro, de um governo só mundial, de cada vez a gente centralizar mais. Agora não é nem centralizar mais no âmbito nacional, mas é também no âmbito mundial. Né? A gente vê a desgraça que aconteceu na Espanha agora recentemente, e boa parte a gente viu barreiras e mais barreiras, né? Diques e mais diques que foram derrubados para seguir a agenda de Davos, né? A agenda da União Europeia, a agenda 2030 dele. Então a Espanha pegou e derrubou mais de 250 diques nos últimos 3, 4 anos. Então a gente vê o resultado quando a gente tem uma chuva fora do normal. E sempre acontece uma chuva fora do normal, a cada 20 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo a gente tem essas desgraças. Então a gente vê Bruxelas, a gente vê Washington DC cada vez mais distante do ser humano, cada vez mais focado aí só nessa classe política desprezível, Samuel. E aí também um passo na direção contrária do Fórum Econômico Mundial também, que é essa elite globalista aí, que é de quem você está falando, que está muito influente na Europa, sei lá, pensando no Macron, que é um dos, entre aspas, derrotados dessas eleições, porque a gente está pensando nessas elites políticas e globalistas, né? Mas pensando especificamente nos Estados Unidos, acho que isso está mais evidente, né? E eu queria só fazer um comentário da falando dessa queda do cavalo para os democratas, né? É que uma decepção muito grande na característica do eleitor nessas eleições, do eleitor do Trump. Você falou do trabalhador blue collar, né? Que é esse trabalhador também mais simples, que a expectativa é que ele fosse votar nos democratas, quando na verdade ele escolheu o Trump, né? Mas acho que a principal expectativa, e daí a maior decepção também dos democratas, tenha sido o voto dos imigrantes. O Trump é o cara que, né, tem falado muito sobre ser anti-imigração, e é isso que a mídia gosta de falar o tempo todo, que ele vai expulsar todo mundo dos Estados Unidos, né, que ele é sei lá, o tipo de palavras que tem usado aí para definir o Trump, para descrevê-lo e descrever suas políticas, mas a verdade é que muitos deles votaram no Trump, né? E o ponto que eu perguntei sobre direita e esquerda é porque aqui no Brasil, como a gente tenta encaixar um pouquinho nessas duas caixas, tudo que está acontecendo na política, seja brasileira, seja na política internacional, né, a gente viu que algumas manchetes do tipo os Estados Unidos se viraram à direita, né? Os Estados Unidos caminham para a direita. E o meu ponto é que eu não concordo com isso, e eu queria saber a tua opinião também sobre isso, mas eu não acho que os Estados Unidos tenham caminhado para a esquerda, né? Eu acho, veja só, eu acho que tem dois pontos na campanha do Trump e na sociedade americana em geral que foram decisivos para essa política, para essas eleições e para a vitória do Trump. Os pontos são imigração, primeiro, que é o que eu estou falando aqui, e o segundo, transição de gênero, um outro ponto importante. E eu vou explicar por que são pontos importantes aqui. Primeiro, sobre imigração, acho que você pode falar melhor, você está nos Estados Unidos, mas acho que tem essa sensação generalizada de insegurança por conta dessa imigração descontrolada, né? A gente vê os cartéis estão invadindo os Estados Unidos
E a resposta que alguns dos estados que fazem fronteira com o México tentaram dar, elas foram em alguns momentos silenciadas pelo governo federal. Então daí a gente teve esse confronto, esse conflito, né, entre estados e governo federal e um pouco dessa perda do federalismo, que é enfim, uma das coisas que caracterizam aí a política e a política, né, americana. E o outro ponto também é transição de gênero, que é uma característica dessa agenda woke, típica da Kamala Harris, enfim, o que a Kamala Harris representa lá dentro do Partido Democrata, é que também a gente viu em alguns estados decisões do tipo o governo tirando a guarda dos filhos, né, dos seus pais, quando os pais rejeitam terapias de transição de gênero. Né? Esse tipo de coisa que enfraquece a família, acho que a gente já falou sobre isso aqui na rádio, inclusive em outros episódios, mas também, e a expectativa no geral é que se Kamala Harris vencesse, né, como a gente teria, muito possivelmente, um enfraquecimento do federalismo, um fortalecimento do governo federal daí, né, essas duas coisas seriam também cada vez mais problemáticas para os americanos. Né? Então, essa sensação de segurança, esse enfraquecimento da base familiar, enfim, são coisas importantes. Então, o meu ponto é que eu não vejo que essas eleições foram necessariamente um passo para a direita, no sentido de se aproximar dos valores defendidos pela direita. Eu acho mais do que isso, que foi um passo distante da extrema esquerda. A extrema esquerda é um termo que a gente não ouve muito mais na mídia, né? Acho que nem existe mais esse termo dentro da mídia progressista. Mas eu queria saber a sua opinião, Sérgio. Você acha mesmo que é um passo à direita, no sentido de se aproximar desses valores conservadores, enfim, característicos da direita? Ou é realmente uma rejeição dessa agenda de extrema esquerda que Kamala Harris representa? Eu tô contigo que, com certeza, a ideologia woke e a maneira com que foi feita a abertura das fronteiras americanas nesses últimos 4 anos, durante o governo Biden, e depois até, se alguém quiser checar, ou se a gente conseguir até colocar aqui os gráficozinhos do volume de imigração ilegal que teve nos Estados Unidos nesse período, assim, realmente as fronteiras foram abertas, os estados foram impossibilitados de fechar as fronteiras, então a gente tem um choque grande. E a questão da ideologia de gênero também, o quanto isso degringolou, foram assuntos que trouxeram muito calor para a campanha. Trouxeram muito calor para muitas pessoas questionarem os efeitos negativos disso. Mas a gente não pode esquecer também, Samuel, 2 pontos super importantes. Um é o processo inflacionário que está existindo nos Estados Unidos, né? O aumento generalizado dos preços, a ponto que, assim, a Europa está barata como um todo para um americano e não para o americano que mora em Boston, mas para pessoas que moram em Tulsa, Oklahoma e vão para Madrid, acham Madrid o lugar mais barato do mundo. Tá ok? Então, a inflação de preço do cidadão comum tem sentido na sua pele. Tá bom? Esse descaso, esse problema econômico em geral que tem surgindo. E um outro ponto que eu acho que muitas pessoas no Brasil desconhecem, desconsideram totalmente, é que, embora o Império Americano, e é que eu estou fazendo o Império Americano numa maneira bem pejorativa, assim, seja altamente belicoso, tenha bases militares em dezenas de países espalhados pelo globo, o cidadão americano, em geral, ele não quer guerra. Porque é o indivíduo comum que tem seus filhos morrendo na guerra. É o indivíduo comum que tem a família sendo destruída pelo império da guerra, né? Então, o que a gente vê na história dos Estados Unidos é o candidato, em geral, visto como menos belicoso, Samuel, tende a vencer as eleições. E talvez aqui os conserva brasileiros vão ter um ataque epilético, talvez, em algum momento. Mas se a gente for olhar lá atrás, a gente olha, assim, o Bush filho contra o Al Gore, ele era visto como o candidato menos belicoso. O Al Gore era visto como o cara que queria fazer guerra o tempo inteiro, né? Depois a gente vê o Obama contra o demente do John McCain.
Assim, o John McCain é um cara que nunca viu uma guerra que ele não queria fazer. E o Obama, ele veio com um discurso muito positivo antes dele ser eleito, de redução das guerras. O Obama vai lá, ganha o prêmio Nobel antes da guerra, né? Daí, na sequência, a gente vê o Bush, perdão, o Trump contra a Hillary. A Hillary, Yeah, assim, o warmonger. yeah. Sim, o que ela mais quer é a Terceira Guerra Mundial. É isso que os Clintons querem, disparado. E ela perde a eleição. A eleição de 2020 é uma eleição também muito fora do comum. Samuel, não sei se você viu os números. Parece que teve 15 milhões de votos a menos nessa eleição do que na eleição passada. Os democratas tiveram 13 milhões de votos a menos. Eles tiveram 81 Uau. milhões de votos e agora acho que ela teve 68. Alguma coisa assim. Alguém pode checar os números certinho. Sim, vai me falar que não teve algo estranho na última eleição? E o Barack Obama até então, o máximo de votos que o Barack Obama tinha ganho era 67, 68 milhões de votos. Então, que assim, que era uma figura altamente popular contra o Biden, que era uma figura altamente não popular na eleição passada. Então, a gente vê, em geral, o candidato menos pró-guerra ganhando. Então, É, também pode ser algo aqui que esteja pesando. Os Estados Unidos está em 2 frentes de guerra, com a possibilidade de começar mais 2 outras frentes. Irã e Taiwan. Tudo bem, são 2 pontos que o Trump talvez aí seja bem belicoso, pelo menos na retórica. Mas o Trump, a gente tem que lembrar, foi o primeiro presidente americano, desde o Jimmy Carter, que não iniciou uma guerra. isso talvez tenha cobrado. É porque as questões de 2020 foram completamente fora da curva, né? O fato dos Estados Unidos. O fato dos Estados Unidos estava também, como está sempre em guerra, os Estados Unidos, né? Mas o fato talvez ele não ter começado uma guerra também tenha passado essa impressão de que não era tão. O tema talvez não tivesse tão quente quanto esteve em outros anos, ou principalmente nesse ano de 2024, né? Eu só queria fazer um comentário, porque não posso deixar essa passar, porque. Aqui está uma brincadeira que a parte mais ideológica do corpo é o bolso, né? Então, quando você fala que realmente o americano está sentindo inflação, e é um tema que lá na página do Mises Brasil a gente fala bastante, a gente já publicou vários artigos sobre isso, a situação econômica dos Estados Unidos, que quando a gente olha para as estatísticas econômicas dos Estados Unidos, para os dados, eles não dizem, eles não transmitem realmente o que está se passando nos Estados Unidos. A gente sabe que as estatísticas, os dados são sempre manipulados, enfim, a razão de ser desses dados é a manipulação, a possível manipulação, né? Mas, enfim, acho que é um ponto realmente para ser considerado, né? E o outro, aqui, só para puxar uma dessas manchetes, uma dessas frases aí da mídia brasileira, que, no fim das contas, é reproduzido da mídia americana, porque eles estão de mãos dadas, né? Mas essa daqui, ó. A vitória do Trump representa o fim da estabilidade em assuntos internacionais, Sérgio. O que você acha? Você acha que a vitória do Trump representa realmente o fim da estabilidade em assuntos internacionais? Está tudo muito estável em assuntos internacionais, Sérgio, para os Estados Unidos? Tudo muito estável. Só tem o risco de ter 2 guerras nucleares começando ao mesmo tempo em Sim. partes diferentes do globo. Mas tá tudo muito estável, sem dúvida nenhuma. É uma ilusão, mas acho que parte dessa estabilidade que a mídia está falando, talvez um consenso aí de um Estado grande, de um Estado de welfare, de um Estado cada vez mais centralizado no âmbito global, todo mundo seguindo esses acordos, ou seja, as identidades nacionais se acabando. Nesse sentido, é uma estabilidade no sentido de uma ruptura. E se a gente está falando que talvez seja mais um tapa na cara do establishment do que uma briga da esquerda contra a Uhum. direita, mas a gente não pode deixar de ver isso também como uma perda da vontade de destruir a propriedade privada em geral que a gente vê no Partido Democrata e nesse movimento globalista. A gente pode voltar para aquelas coisas do World Economic Forum falando você não vai ter nada e você será feliz. Então, Ó. nesse sentido, se a gente tratar, se a gente olhar como centralização política e liberdade individual, liberdade para você poder empreender, liberdade para você poder cuidar da sua própria propriedade, né? Então, aqui, sem dúvida nenhuma, é um choque, é uma derrota, pelo menos para essa esquerda totalitária, nesse caminho totalitário que a gente via, Samuel, sem dúvida Sim. nenhuma. Dessas questões de assuntos internacionais, a gente também tem coisas
boas e coisas possivelmente não tão boas e talvez coisas péssimas, né? Ou seja, eu queria aprofundar essa questão do tema das guerras aí que a gente passou aqui. Vamos falar por partes. Começar falando da guerra da Ucrânia, Sérgio, você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque o Trump já vinha alertando lá da época que ele era presidente sobre os riscos da relação da União Europeia com a Rússia, né, e desse avanço da OTAN, o que isso poderia representar. No fim das contas, teve a invasão, está tendo a guerra segue sendo financiada com dinheiro americano e também com dinheiro dos próprios europeus, né? E o Trump já falou várias vezes que ele colocaria fim na guerra assim que possível, queria parar de mandar dinheiro para a Ucrânia. É um dos lados que eu estou mais cautelosamente otimista, porque a gente vê não só o discurso retórico do Trump com relação a acabar a guerra, tem até aquela frase famosa dele que a pessoa fala, não, mas você está apoiando a Ucrânia, ou você não apoia a Ucrânia, você apoia a Rússia, e ele fala, não, eu só quero que as pessoas parem de morrer. Né? Então, no dia que o Trump dá uma resposta melhor do que alguns libertários e alguns locais do mundo, no Sim. Brasil, ou até os libertários de Washington, D.C., então tem alguma coisa errada com o posicionamento desses libertários, eu diria. O que a gente vê muitas pessoas no ciclo dele, o vice-presidente dele, o Vivek Ramaswamy, a gente até vê uma aproximação até com Ron Paul e algumas outras questões, o Elon Musk, e boa parte da direita americana é contra essa guerra, Uhum. né? Algo que eu não entendo, parece que a direita brasileira se define como ser contra Lula, e se o Lula tem algum tipo de relacionamento com o Putin, e eles são dois blocos separados, então nós temos que apoiar tudo que seja contra o Putin, mesmo que seja apoiar uma guerra que o Partido Democrata inteiro está deitado na cama, né? A gente vê desde Victoria Nuland, a gente vê o Barack Obama no golpe de 2014, a gente vê o filho, né? O escândalo do laptop do Hunter Biden em 2020, né? Que foi suprimido pela mídia tradicional e pela mídia mainstream, pelo Uhum. FBI, pela CIA, que era nada mais, nada menos que o escândalo de corrupção do Hunter Biden, do filho do atual presidente, com o governo, com empresas e o governo ucraniano. Então, assim, é uma guerra da esquerda americana, é uma vontade da esquerda americana, até a FTX estava envolvida nesse daí, como um dos pontos de envio e retorno do dinheiro que é enviado para essa guerra. Então, nada melhor do que acabar a guerra, que cheguem num acordo e Sim, que façam o final dessa guerra, que as pessoas parem de morrer nessa guerra. Esse talvez exatamente. seja um dos pontos mais que pode deixar a gente mais entusiasmado seria o fim de uma guerra, ok? Quem não vai estar entusiasmado com o fim de uma guerra? Pois é, eu acho até que uma diferença entre talvez a direita brasileira e a direita americana é que os americanos estão diretamente ligados a essa guerra, né, Sérgio? Os americanos estão pagando, estão financiando o conflito, né? E é claro que existe sempre esse medo de que os Estados Unidos de fato entrem na guerra, isso deixe de ser uma proxy war, vire de uma guerra de fato, né? Isso vai significar o quê? Os americanos atravessando o Atlântico e ir lá para morrer e matar do outro lado do globo. Então, isso para os americanos acho que é muito mais sentido e é um dos pontos, talvez um dos mais importantes e decisivos dessas eleições, enquanto para a direita americana é uma coisa distante, para a direita brasileira, perdão, é uma coisa muito distante. O brasileiro não está envolvido na guerra, o único envolvimento é com Lula, que é amigo do Putin, e né, amigo do meu inimigo é meu inimigo, então tanto faz o resto. Amigo, né? Amigo, eu sei, os caras conversam algumas coisas. Não sei nem se eles são. Eu diria que o É, Putin mas tá nem aí pro Lula. não Mas tá, mas é porque assim, realmente tem a questão dos BRICS. Então, eles têm esse ponto de eles têm esse ponto de convergência de interesses e se aproximam por causa dos BRICS, a é, proximidade agora via Dilma Rousseff lá no Banco dos a BRICS. grande Então, Dilma. grande Dilma. Então, tem alguns pontos que os aproximam ali, mas a verdade é que realmente, no fim das contas, a gente sabe que o Lula é um cara daqui, né? Ele tá muito mais preocupado com a América Latina, né? Enquanto o Putin é um cara lá É, muito mais preocupado com a Europa Oriental, né? perfeito. E o ponto central disso não é nem os americanos irem morrer na guerra da Ucrânia. Acho que o ponto que a gente tem que discutir, e esse ponto tem que ser discutido a sério pela Europa e pelos brasileiros também, por todas as pessoas do mundo, a gente está correndo o risco de uma guerra nuclear. Sim. Assim, em nenhum momento, talvez desde os mísseis de Cuba, nos anos 60,
Assim, a gente esteve tão próximo de um conflito nuclear mundial. Então, assim, não, vamos ficar brincando com isso, não importa, pode ter. Ah, não, daí você escuta os dementes de alguns neocons falando assim, não, Sam, hoje em dia a gente tem umas bombas nucleares que elas são precisas e elas só explodem naquele local e elas são restritas naquele... Ah, assim, Uau, você acredita mesmo que se ocorrer uma guerra nuclear, ela vai ficar restrita a uma região sim, pequenininha da Ucrânia? imagina. Assim, ou você vê, é isso que a gente fica correndo risco. Eu mesmo em Boston, você explode essa guerra, cara, São Paulo na mesma hora. Eu quero estar na América do Sul daí. Não quero estar em Boston. Eu quero Tá estar em entendendo? Aracaju, Sergipe, quero trazer minha Aracaju, melhor família pra cá. ainda. É melhor Exatamente. ainda, tá fora dos centros urbanos maiores ainda. Mas assim, é isso que as pessoas entendem. E assim, existia um acordo de paz pronto lá, e daí o demente do Biden, ou seja, o governo Biden em geral, vai lá, fala para aquela figura horrível, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, e ele vai lá e ele acaba com o acordo de paz que os Sim, caras tinham poucos meses depois. Então, sim. assim, é uma falta de desconhecimento dos fatos, das coisas que estão acontecendo, dos riscos que estão para a gente. Então, esse é um dos pontos para você estar mais empolgado de maneira cautelosa. Porque até a gente escuta, talvez uma das piores coisas que pode acontecer no governo Trump é de novo ele ser dominado por um bando de neocons. E E, justamente eu ia entrar nesse ponto, né? Porque acho que essa é possivelmente a pior coisa que pode possivelmente a pior coisa que pode acontecer, né? Mas a pior coisa que pode acontecer é essa proximidade aí dos neocons, eles dominarem o governo do Trump, né? E alimentarem um conflito com esses inimigos históricos dos Estados Unidos. Entre eles, acho que o principal seria o Irã. Eu acho que o Trump já falou algumas vezes do Irã, falou sobre quando ele sofreu um atentado, ele, né, tentou associar isso ao Irã, e a verdade é que agora com a guerra no Oriente Médio, é, Irã e Israel, né, se detestam, enfim, é também uma oportunidade para esses neocons se utilizarem do tema para avançar um conflito aí com o Irã. Então, acho que esse é possivelmente, e a gente está falando de guerra nuclear, né, tem bombas nucleares, então acho que isso é uma das coisas mais graves que poderiam acontecer, né? então, a gente, neocons, a gente vê o neocon mais odiado pela esquerda americana inteira, o Dick Cheney, que era o vice-presidente do Baby Bush, né, do Bush filho. Assim, quem que ele tá apoiando? Ele e aquela filha dele, que é horrível, ah, deitados na cama total com a Kamala Harris. Vários neocons americanos saíram e apoiaram a eleição da Kamala Harris. Então, as pessoas têm que entender. A esquerda, principalmente, é isso. As pessoas que vocês mais odiavam, que eram os bancos e os neocons, vocês estão deitados na cama com eles agora. É isso. Eu só queria falar isso, né? Uma observação. Você vê, quem saiu do Partido Democrata ou da esquerda para apoiar Trump, Tulsi Gabbard, RFK Jr., esses caras são um dos motivos, principalmente no caso da Tulsi Gabbard, né? É ser contra a guerra, né? E como o Trump está atraindo com o discurso dele, E ela é uma veterana de guerra, né? Ela é uma exatamente, veterana de guerra. essas pessoas que são contra a guerra. Enquanto, do outro lado, as pessoas que saíram do Partido Democrata, do Partido Republicano para apoiar a Kamala Harris, ou que saíram dessa, né, dita direita para apoiar a Kamala Harris, né, são por quê? Por causa da guerra. E como a gente falou, um dos pontos mais importantes para o eleitor americano é justamente o discurso menos bélico, o candidato menos belicoso daí, né? Então, só para mostrar aí, exemplificar quanto Kamala Harris quer ou queria, né, conflitos, guerra, e quanto o discurso do Trump anti-guerra, pelo menos parte dele, né, é Certo, importante, né? certo. Não, infelizmente, não foram todos os neocons que mudaram de lado, Sim, né? Uma grande maioria deles apoiaram publicamente a Kamala Harris, mas outras figuras, como por exemplo Mike Pompeo, ainda continua próximo de algumas pessoas do Trump. Até tem gente que fala que ele pode vir a ser o secretário de Estado. E, logicamente, se isso acontecer, eu diria que é uma tragédia. A gente uhum. pode esperar coisas piores aí na guerra da Ucrânia, ou pelo menos, enfim, boa notícia não é. Mas também não é algo que esteja certo, e é algo que a gente tem visto até. Teve um Twitter excelente, 2, 3 dias atrás, do
o Elon Musk estava retweetando o Ron Paul Liberty Report. Então, Ron Paul falando, o Ron Paul estava falando, Trump, temos que ficar longe dos neocons. Esse era o episódio do Liberty Report. E o Musk, que é super próximo do Trump, né? Até provavelmente vai assumir esse novo ministério, o Departamento de Eficiência Governamental, que para mim é meio que um oxymoron, mas enfim. Existe isso? Existe, mas ele retweetou isso e falou, sim, nós temos que estar longe dos warmongers. E se você for ver, a Tulsi também vai ser totalmente contra, o RFK também totalmente contra, o Vivek Ramaswamy também seria totalmente contra. E o próprio J.D. Vance, o vice, o J.D. Vance, ele é muito vocal no sentido de ser totalmente contra essa guerra da Ucrânia. Ele é meio warhawk com relação a outros países, mas a guerra da Ucrânia, ele tá com o pé muito atrás, nesse sentido. Então também tem forças muito fortes ali, dentro das pessoas próximas dele, para também não ter o Mike Pompeo. Então, enfim, é algo que a gente vai ter que esperar aí algumas semanas para ver quem vai ser o gabinete do Trump. Mas eu diria que talvez esse seria o pior de todos os resultados que a gente pode esperar de Trump, é de novo ter figuras grotescas como aquele Joe Bolton, que chegou a ser secretário de Estado, que são neocons pró-guerra o tempo inteiro, que estão a favor disso. E aí, só pra gente não passar batidos desse tema, só queria que você fizesse um comentário rápido aí sobre a relação, como vai ficar essa relação entre Estados Unidos e China, o Trump, ou como deve ficar, né? O Trump falou muito, tem falado muito e vai, né, aumentar o protecionismo. Então a gente pode ver aí mais taxas alfandegárias, tarifas alfandegárias, foi o que a gente falou no episódio passado da rádio, falamos muito disso, né? E isso significa para os chineses mais dificuldade de entrar no mercado americano. Isso pode também atrapalhar a relação entre Estados Unidos e China, além, é lógico, do que está se passando em Taiwan, que é uma outra questão que é relevante aí para a relação entre os dois países. E no fim das contas né, é um conflito de hegemonia daí, de uma maneira ou de outra, né, Sérgio? Então, aqui eu acho que a gente tem que esperar aí algumas semanas, ver quem são as pessoas que vão ser apontadas para os gabinetes. E eu acho que o apontamento de certas pessoas para os gabinetes indica mais ou menos como será essa política com relação a esses países. Com relação à China, a expectativa que a gente pode ter, uma expectativa positiva, é desescalar a questão com Taiwan e talvez acelerar um pouco a discussão sobre tarifas. O que para mim parece uma besteira, mas enfim, é um caminho que a gente pode esperar de maneira positiva mudar o rumo da conversa. E pelo menos assim, o Trump ele acredita muito na capacidade dele de strike a deal, né? De fazer um acordo com alguém e isso ser resolvido de maneira diplomática, inclusive com a ameaça das tarifas. Mas que isso venha a ser resolvido. O pior dos casos é realmente escalar, ele ser tomado por neocons aí e escalar essa retórica inteira anti-China e a gente ter essa possível guerra aí envolvendo Taiwan. Realmente é algo, ou seja, o apontamento de neocons ou não apontar neocons é algo central para a gente saber todas as questões de foreign policy aí que a gente pode esperar do governo Trump. Pô, e pegando o gancho aí, então, de falar de China e tarifas e protecionismo, uma dessas manchetes também que eu tô te provocando aí com essas manchetes, com esses quotes da mídia brasileira sobre as eleições americanas o pior cenário para a economia mundial. É isso que representa a eleição de Trump, né? E é verdade que o protecionismo é um enorme problema para o comércio internacional. A gente já falou lá atrás, em um dos episódios também da rádio, nós falamos muito sobre protecionismo, fomos críticos dessa agenda do Trump, né? Mas será mesmo, Sérgio, o pior cenário possível para a economia mundial é o apocalipse também para a economia? É tudo péssimo, é isso? Eu diria que é um boost, né? A gente até pode esperar o dólar se valorizando nos próximos dias contra várias moedas internacionais. Acho que o que a gente espera talvez seja um ganho de produtividade da economia americana. Se a gente olhar para o primeiro mandato do Trump, teve muitas coisas no nível macroeconômico ruim que a gente não gosta com relação a Banco Central, em relação a tarifas. Mas o que a gente viu foi uma série de reformas microeconômicas acontecendo nos Estados Unidos, desregulamentação de vários setores. A gente está falando, inclusive, em redução
do imposto, o imposto de renda corporativo, né? Enquanto a Kamala quer aumentar de 35 para 45%, era essa a proposta deles. A gente tem alguém, desculpa, para 35%. A gente tem muita coisa do governo Trump falando de reduzir para 15% dos atuais 25%. Então, a gente pode ver reformas micro liberando setores da economia, a gente pode ver redução de imposto, o que sempre estimula investimento, né? Estimula investimento, aumenta o emprego, né? Primeiro vem o investimento, segundo vem o emprego, terceiro vem o lucro lá na frente, né? O pessoal gosta de falar que é trickle down economics, mas assim, é um, uma falta de entender o que vem antes ao longo do tempo, né? Então, primeiro se beneficiam os trabalhadores e por último se beneficiam os capitalistas que vão estar, quem sabe se os projetos darem certo, estarem ganhando o dinheiro aí na frente. Então, a gente pode esperar aí ganho de produtividade na economia americana e mais liberalização, né? Quanto mais liberada a economia, melhor. Do ponto de vista de questões macro, como principalmente o Federal Reserve, eu acho que não muda muito, enquanto a gente continua tendo aí o Jerome Powell até 2026. Talvez o que pudesse mudar era em 2026 a gente ter o apontamento de alguém pior que o Powell ainda, né? Tipo, nas linhas de uma volta da Janet Yellen, alguém mais expansionista que o Powell ainda. Poderia ser algo que a gente veria aí em 2026 no caso de um governo Harris. Então, até que nesse caso eu diria que o que a gente pode esperar do Trump não é bom, mas o que a gente poderia esperar do governo Harris seria pior ainda nessas questões macro, mas pelo menos a gente tem as questões micro aí que acho que são positivas, Samuel, do ponto de vista econômico. Um risco do Trump, né, Sérgio, acho que a gente precisa falar sobre isso, né, que ele vendeu muito essa ideia de redução de impostos, reduzir imposto de renda, que é uma coisa que a gente adora ouvir, né, embora ele tenha falado sobre aumentos de tarifas alfandegárias, mas a verdade é que ele vai ter dificuldade de, no fim das contas, transformar isso num imposto dito neutro, enfim, uma das coisas que a gente falou no último episódio, né, mas ele vai ter dificuldades de equilibrar as contas públicas. Será que ele vai realmente baixar os gastos? Né? É verdade que ele tem um discurso, talvez, se a gente for comparar Donald Trump e Kamala Harris, a gente vai ver um discurso da Kamala de um Estado maior, gastando mais em algumas das coisas nas quais ela acredita, enfim, um Estado que toca em muitas coisas e, nesse sentido, ele também gasta muito mais. Mas eu não acredito que o Trump seja, né, literalmente o cara que vai com uma motosserra, que nem o Milley. Acho que não é exatamente a mesma coisa, né, Sérgio? Então acho que ele vai ter dificuldades aí para cortar gastos. E se isso, de fato, não acontecer, daí a gente pode ver o aumento da dívida pública americana, a gente pode ter, talvez, aí impressão de dinheiro para financiar esses gastos, se realmente cortar impostos. Então, acho que são alguns dos riscos que pintam também para a economia americana, né, Sérgio? Então, né, nas questões macro, a gente falando de equilibrar o orçamento, principalmente equilibrar o orçamento via corte de despesas, é algo que não ocorreu no primeiro mandato, é algo que se agravou, logicamente, durante o governo Biden, né, déficits trilionários, Uhum. trilionários, né, trilhões de dólares, $1 trilhão de déficit é o normal hoje em dia, então a gente pode esperar, no mínimo, o aumento da dívida americana nisso, ou valores maiores. Se a gente for olhar o quanto aumenta a dívida americana, você vai ver que, na verdade, o déficit é maior do que o déficit escrito por eles, né? O declarado. Então, aqui é difícil a gente ficar entusiasmado, dado tudo o que Sim. aconteceu anteriormente. E mesmo o espaço que Elon Musk teria aí para trabalhar, ele também não é tão grande nesse departamento de eficiência, corte de gastos. Aí discuta até, por exemplo, eliminação do departamento de educação, né? Eliminação de vários departamentos que foram criados aí recentemente. Então, departamentos dos Estados Unidos são ministérios, né? Uhum. Eliminar-se vários ministérios, diminuir um pouco o escopo do governo, mas as principais contas, que são os gastos militares, os gastos com Medicare, Medicaid e o gasto com Social Security, são gastos que são difíceis de serem mexidos aí no curto prazo, Samuel. Então a gente pode esperar que eles continuem altos. Vamos ver aí o que acontece. A gente tem alguma surpresa positiva. É algo que eu não estou segurando a minha respiração para
até o momento que vem esses gastos. Então, nas questões macros, que é diminuir o déficit, diminuir os gastos governamentais e uma política monetária melhor, eu acho que é algo que, nesse momento, a gente não pode ficar super empolgado que ele venha, mas a gente saber que no governo Kamala seria pior ainda. Então, é o ruim e o péssimo, talvez, aí, as duas opções. Nesse sentido, eu tô só nesse ponto específico tentando olhar o copo meio cheio. Como você falou aí de aumento da produtividade, a gente pode ver a economia americana voltando a crescer, talvez essa relação dívida-PIB, ela melhore mais por conta do Do crescimento denominador do econômico. que do numerador, né? Então vamos ver o que vai acontecer daí, mas acho que é uma possibilidade também se de fato a economia americana voltar a crescer, esses números não ficariam tão feios assim, pelo menos em termos relativos, né? Em termos absolutos eles são péssimos, que são os trilhões que você falou. Sérgio, falamos aí um pouquinho sobre esse meltdown da mídia, o meltdown da esquerda, enfim, e eu queria te perguntar, e te provocando também, mais umas dessas manchetes aí, né? A democracia americana será colocada à prova. Claro, Trump foi chamado de fascista por todo mundo, inclusive aí pelo presidente Lula, que essa semana falou que o Trump era um fascista com uma outra cara, né? E ele teve que engolir essas palavras aí hoje cedo com a eleição do Trump. Mas também é uma coisa que eles vão ficar falando aí daqui até o final dos próximos 4 anos, que é o quanto a democracia está ameaçada. E me parece um pouquinho como esses caras não aceitam democracia. A própria coisa que eles mais dizem defender, no fim das contas, eles são críticos da própria democracia, como se a decisão, uma das coisas que eu li aí, é que a decisão dos eleitores, ela foi dirigida pelo ódio e pela vingança. Então os caras estavam mais preocupados com a vingança do que em proteger os seus direitos, em proteger a sua identidade, em proteger, sei lá, o que mais de coisa que eles têm falado. Então eu também ouvi também li coisas do tipo, isso que eu vou até ler aqui, que o Trump vai atropelar consensos civilizatórios sobre clima, guerras, comércio, trabalho, imigração. Ou seja, o Trump vai atropelar esses consensos. O Trump que amassou Kamala Harris nas eleições, votado pelos eleitores americanos, a democracia americana, ele vai atropelar esses consensos civilizatórios. Meio esquizofrênico essa definição de democracia aí, né, Sérgio? Não, o grande derrotado dessa eleição, eu diria, como você abriu falando, não é a esquerda americana como um todo, são as elites políticas, né? E as elites políticas são sempre apoiadas pela mídia, pela academia. Então, esses são as elites americanas e as elites globalistas são os principais derrotados disso. Eles, tudo que eles querem não é um processo democrático, é um processo democrático que eles possam manipular da maneira que eles queiram, né? Nós aqui não somos grandes fãs do processo democrático como um todo, mas se eles falam que eles amam tanto a democracia, ele tem que aceitar essa troca de governo a cada X tempo que vier a acontecer. E a troca não só de partido, Samuel, porque aqui o que a gente está tendo é uma troca da elite política americana. Não são mais aqueles velhinhos de 80 anos. Vê as Uhum. pessoas que estão em volta do Trump, embora o Trump seja um cara de 78 anos, a gente está falando do vice dele, tem 40 anos, 41 anos. Então, okay? O Vivek Ramaswamy acho que tem 39 anos, ou já acabou de completar 40 anos. Não sei certinho. A Tulsi é uma mulher jovem também. A gente Sim. está falando pessoas próximas dele, pessoas de uma nova geração. E não só não uma nova geração, mas pessoas que não fazem parte desse pântano de Washington, D.C. O próprio Bob Kennedy Jr., que a gente pode falar assim, meu, o cara é um Kennedy, o cara tem 70 anos também. Assim, mas ele sempre foi um cara fora desse pântano de Washington, D.C. Tanto que ele é desprezado pelo Partido Democrata como um todo. Os caras odeiam ele. Então a gente está vendo uma troca realmente dessa elite política que está chegando ao poder. E muitos desses velhinhos estão morrendo, literalmente. Era como a Dianne Feinstein, que não consegue mais falar direito. É a Nancy Pelosi, que mal consegue andar.
O Kissinger também faleceu recentemente. O Kissinger faleceu, ele já estava um pouco no background, ele já não estava mais na política do dia a dia, mas, assim, e nada contra pessoas octogenárias, longe disso, não é isso que a gente está falando, mas são pessoas que estão carregando a política americana há 50 anos. São as Claro. mesmas pessoas que estão levando para a guerra. A piada que eu faço sempre é que desde o governo do Bush pai, é o mesmo governo nos Estados Unidos. O governo do Bush pai, depois o governo do Clinton, depois o Bush filho, depois o Obama. Daí a gente tem uma quebra no primeiro governo do Trump e volta a mesma galerinha, que é expansão de welfare, expansão da dívida, abaixar a taxa de juros e novas guerras. É o mesmo governo. Yeah. Todos esses caras é exatamente o mesmo governo. Então é uma troca dessa classe política. E essa classe política sempre apoiada pela mídia mainstream, que também está se agarrando neles de qualquer maneira para tentar, vamos proibir o Twitter, vamos proibir não sei mais quem, vamos proibir as plataformas. A Hillary, o John Kerry, todos nessas últimas semanas falando, a vitória do Trump significa que nós não vamos mais controlar a narrativa. É quase que assim, Hillary, você não precisa me dar mais motivos para eu apoiar a vitória do Trump. Exatamente. Você não precisa me convencer, Hillary. É como aquele cachorrinho lá do World Economic Forum, o Yuval Harari. Falou assim, não, se o Trump ganhar, significa uma quebra desse consenso do World Economic Forum, como você estava falando. Cara, não precisa estimular mais. A gente não quer, assim, não precisa mais estímulo para ir contra vocês. Mas você fala isso, que realmente, é exatamente o que está acontecendo. Imagina acreditar que o Fórum Econômico Mundial é a democracia, né? É isso na cabeça deles, né? E a gente vê figuras não muito boas, como a Mariana Mazzucato, aqui o tempo inteiro, sempre lá no World Economic Forum e aqui dando lição de economia para todos os petistas, para todas as faculdades de direito, para todo pro Haddad, o Haddad tirando fotinho do lado da Mazzucato. Então, assim, são essas as figuras. Mas existe algum fundinho de verdade nessa narrativa de fascismo antidemocrático do Trump? Ou isso é só choradeira? O que é isso, Sérgio? Porque será que nessa fumaça aí tem fogo em algum lugar, meu? É difícil entender como que o governo do Trump, pelo menos do ponto de vista econômico, ele é mais fascista do que o programa da Kamala Harris, que é basicamente corporativismo o tempo inteiro. Todas as empresas que deitam na cama com o governo são as que são beneficiadas. As que não deitam sofrem perseguição o tempo inteiro. Então, o que a gente viu nessas últimas semanas aí, quando já estava ficando clara a vitória do Trump, ou pelo menos clara do ponto de vista assim, se não tiver roubalheira, ele realmente vai vir a ganhar, né? A gente vê uma série de empresas finalmente se distanciando aí do governo democrata. Não, e a comparação daí é com Kamala Harris, né? Kamala Harris, que a mídia aqui brasileira também tem reproduzido essa ideia de que a campanha da Kamala Harris foi disciplinada, livre de controvérsias, ou uma outra que a Kamala Harris não utilizou do seu gênero e da sua raça como uma questão central na sua campanha. Ela não fez isso, imagina, né? Ela não é a candidata DEI de jeito algum, né? Faz sentido isso, então, a gente tá falando de Donald Trump, o cara que foi eleito e tal, e a gente tá falando de Kamala Harris, que Kamala Harris já recebeu algum voto em alguma coisa, ela já ganhou alguma coisa? Não sei, me fala um pouquinho sobre isso aí, porque até onde eu me lembro, ela até chegou a ser pré-candidata para ser, né, para concorrer lá em 2020, mas acho que ela não recebeu voto nenhum, não é isso? Exato. E dessa vez também, ela não passou por esse processo dentro do Partido Democrático. Ela foi, do Partido Democrata. Ela foi ali nos 45 do segundo tempo, depois que ficou evidente que era impossível o Biden seguir na campanha, daí ela foi apontada, né? Então, voltando lá para 2020, né, a campanha de 2020, a primeira parada das primárias é a Iowa, e ela saiu do ballot antes de Iowa, Samuca. Então, por quê? Porque ela tem um debate com a Tulsi pega e destrói ela. Sim. Destrói ela, traz o recorde dela, ela prendendo as pessoas, quando ela era DA em São Francisco, né? E é importante lembrar, ela não era uma qualquer candidata. Em um certo momento, antes dessas primárias, de começar as primárias, ela estava levantando mais dinheiro do que o Joe Biden.
Então ela era a candidata escolhida pelo establishment democrata para vir a concorrer com o Trump, tá? E daí, dessa eleição agora, os democratas não fizeram primárias, tanto que o RFK, que tinha a possibilidade de bater o Joe Biden nas primárias, desiste e tenta concorrer como um candidato independente, porque não tem primárias, e de repente, do nada, tem um golpe, né? Ou teoricamente ele recebeu todos os votos de todos os delegados, né? Ele recebe o voto dos delegados, mas não existem debates, não tem uma primária de fato, tem uma primária de mentira, né? Todos esses votos vão para o Joe Biden, e daí o Joe Biden, depois daquele 3 meses atrás, que a gente tem aquele debate pífio, a atuação dele, que ele tá lá quase que gaguejando o tempo inteiro no debate, eles derrubam ele menos de uma semana depois, e ela assume. Então ela é uma pessoa que nunca encarou ninguém. E quando eu comecei a ficar convencido que ele ia ganhar a eleição, o Trump, foi que no começo da campanha da Kamala, ela não dava uma entrevista. E nas últimas semanas, a Dilma, né, a Dilma americana, que é a Kamala Harris, porque ela tem os mesmos problemas de fala, ela fala as mesmas atrocidades que a Dilma fala, ela dá as risadas no momento que não tem que dar risada. Ou seja, é uma pessoa sem capacidade de falar nenhuma, né? Ela começou a aparecer em um monte de local fazendo entrevistas. Então era quando a gente via que assim, a situação estava complicada para os democratas, porque eles estavam fazendo exatamente o que eles não queriam fazer, porque eles sabiam que ela era uma figura desprezível. E falando com uma campanha sem problema nenhum, como o Sem controvérsias. candidato, derrubaram o candidato num golpe interno do próprio partido, ele foi forçado a se retirar da campanha para ela pegar e entrar. Assim, da onde que vem? Assim, tudo bem que o brasileiro comum não precisa conhecer os fatos da eleição americana, mas o jornalista de tal jornal, pelo amor de Deus, se você está escrevendo sobre o fato, e são fatos que estão aí, a cara tá colocado aí para todo mundo pegar e ver com tranquilidade. Por isso que eu acho que também a eleição do Trump, e a gente está aqui celebrando nesse sentido, né, apontando os pontos principais e os bons pontos, embora a gente tenha levantado também pontos ruins e pontos que são, ou podem ser, né, péssimos, mas no fim das contas a gente tem que realmente celebrar a derrota das elites, seja a elite política, seja a elite midiática, enfim, a derrota dessas elites acho que é a grande vitória daí para os americanos e para nós também no resto do planeta. E acho que os eleitores também americanos sentiram isso, né? São vários os pontos que foram importantes nessas eleições, foram decisivos, mas eles também estão sinalizando aí de uma certa maneira que não vão cair aí no que a mídia tem dito e tem tentado empurrar com ela abaixo, né? Ou seja, Nós como libertários, austro-libertários aqui, logicamente não ganhou o candidato que nós gostaríamos que ganhasse, que é o Ron né? Paul. que é o Ron Paul, e já tá aí também falando de velhinhos, talvez ele tá aí quase 90 anos, mas super bem de saúde, graças a Deus. Inclusive, não, eu ia falar, inclusive, sobre isso que você citou. Você até falou assim, não tenho nada contra octogenários e tal. Não, claro que não. A gente, né, inclusive aqui, entusiastas do Ron Paul e do que ele representa e tem representado já há muito tempo para as ideias da liberdade na política americana, né? Sem dúvida. E então acho que a vitória do Trump, mais do que a vitória do Trump, a gente tem que celebrar a derrota das elites, a derrota porque não seria uma presidência da Kamala Harris, mas seria uma presidência dessas elites, desses caras que estão por trás do governo aí, que nem são eleitos e estão o tempo inteiro empurrando essa agenda de cada vez mais centralização política. Então acho que a gente tem que celebrar essa derrota. E a gente tem que estar atento ao Trump, e tudo que o Trump fizer de errado, a gente tem que criticar. Com Tem certeza. várias coisas, nós já fomos muito críticos em muitas coisas, o Trump está longe de ser um candidato libertário. Existem pessoas ao redor dele, talvez com uma pegada um pouco mais libertária, mas ele está longe de ser o candidato ideal. Mas nesse momento, cara, a vitória dele, que inclui a derrota da Kamala, tem que ser celebrado assim, Samuel. Isso Acho que aí. Último momento. ponto antes da gente fechar, Sérgio, e a gente Diga. concluir o nosso episódio. Acabamos não falando sobre isso, mas eu queria só para não deixar passar batido,
né, que o J.D. Vance é um entusiasta do universo cripto, né, e o Trump falou algumas vezes já sobre sua posição com relação à CBDC, a moeda digital do Banco Central, né. E é uma das coisas que a elite global tem tentado empurrar nos diferentes países. A gente falou já como isso falhou, deu muito errado na Nigéria, mas isso não vai impedi-los de continuar tentando em outros países, né. E queria que você só falasse rapidinho sobre o que isso deve significar para essa agenda globalista entrando aí no mundo financeiro via CBDC. Ruim esquecer desse momento, só falar da CBDC aqui no final, né, mas, Yes. acho que é é um ponto fundamental esse. Fundamental, talvez, um esquismo, né, uma racha muito grande, uma cisma muito grande entre o que a gente poderia esperar de um governo Kamala e um governo Trump. E aqui eu acho que a gente tem que dar um highlight para o trabalho que foi feito por alguns libertários, no sentido de não tentar colocar o tempo inteiro o candidato do Partido Libertário para vencer a eleição, mas talvez criar uma aproximação com esse possível governo Trump, que agora está se materializando como algo que virá a acontecer, e tentar inserir algumas agendas. E a gente pode ver dois trabalhos diretos que aconteceram. É esse trabalho pró-cripto contra a CBDC, né? E o segundo, que é algo que a gente tem que celebrar, que no Brasil as pessoas conhecem muito menos, mas é talvez o perdão presidencial e a liberação do Ross Ulbricht, que é o criador do Silk Road, ou um cara preso aí de maneira totalmente errada pelo governo americano, só porque ele criou uma plataforma para um marketplace para as pessoas poderem estar negociando o que elas quisessem estar negociando. Então, talvez esse perdão, que estava junto com o perdão para o Assange, mas o perdão para o Assange veio anteriormente, né? Já aconteceu. Não um perdão, né? Mas o Assange foi liberado, está vivendo em liberdade agora. Então, são pontos até para pessoas, talvez no Brasil, que querem se envolver no debate político. Pensar também como que elas podem atuar, talvez olhar para o trabalho que a Angela McArdle fez dentro do Mises Caucus e depois assumindo a presidência do Partido Libertário. Então, talvez não foco um amor pelo partido, temos que apoiar o partido a qualquer custo, e não. A gente tem que apoiar as ideias da liberdade e tudo aquilo que vai trazer a gente mais perto de sermos livres, né? Então, se o Trump é o veículo, nesse caso, para poder lutar contra a CBDC, liberar um preso político e talvez dar mais vazão aí para as moedas, para moedas que não sejam o próprio US Dollar, né? Moedas em geral, cripto aqui em geral a gente está falando. Então, é um caminho excelente a ser seguido, Samuel. Acho que é um outro ponto, talvez, de entusiasmo nosso. Vamos ver realmente se o Trump vai apoiar, vai apontar realmente pelo menos um libertário, que era a promessa dele de apoiar um libertário. Muita gente fala do Departamento de Educação, então apontar um libertário para fazer a eliminação total do Departamento de Educação nos Estados Unidos. Também tem o Vivek. O Vivek não é um libertário perfeito, mas tem muitas ideias libertárias dentro das ideias do Vivek Ramaswamy. Então, quem sabe aí são pessoas para estarem próximas aí nessa luta contra a CBDC, que seria, sem dúvida nenhuma, o que pior poderia acontecer junto com a Terceira Guerra Mundial, né? A gente ter esse instrumento totalitário total na mão do governo, Samuel. Exatamente. Então é nessa boa nota aí que a gente caminha para o final do nosso episódio. Acho que a gente tem que falar um dia aí na nossa rádio sobre CBDC, né, Sérgio? Vamos trazer um dia aqui esse tópico para a gente discutir aqui na rádio e conversar um pouquinho sobre isso nos próximos episódios. E pessoal, vocês que assistiram, por favor, compartilhem aí o episódio da rádio e acompanhem a gente nas redes sociais, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.